Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é fazer um breve comentário sobre a nossa prova de AV1, nossa primeira avaliação. Vai ser um vídeo breve, eu não quero me estender demais, tá certo? Até para não ficar cansativo. E vamos fazer um comentário rápido de cada uma das questões, mais ou menos à moda do que faríamos se essa devolutiva fosse feita em sala. Se essa resolução posterior da prova fosse feita em sala de aula, tá bom? De antemão, quero pedir desculpas pela minha voz, que ainda está um pouco embargada em virtude de uma gripe forte que eu tive e que afetou a minha garganta também. Tive uma crise de garganta bem chata, então a minha voz ainda está um pouco embargada. Eventualmente ela pode dar uma falhada, etc. De qualquer forma, eu espero que vocês estejam ouvindo, estejam entendendo bem, tá bom? Então vamos lá, vamos ao comentário da nossa prova. Pessoal, a primeira questão é uma questão sobre o Pierre Bourdieu, tá certo? É uma questão asserção-razão. Lembrando que a melhor forma de resolvermos essas questões é justamente fazermos a análise das asserções e a partir daí fazermos a leitura direcionada do texto, tá certo? Então temos dois quesitos e temos que identificar a relação entre eles. Primeiro quesito. Bourdieu define o Estado como sendo essencialmente um aparelho de coerção a serviço da classe dominante. Opa, nós vimos em sala que ele entende o Estado como sendo mais do que isso, né? O Estado eventualmente pode funcionar dessa forma? Pode, mas o Estado não é só isso. Então esse primeiro quesito nos parece falso. Segundo quesito, a violência simbólica tem por característica ser exercida com a cumplicidade daqueles em quem é exercida. Opa, esse aqui está certo, esse aqui claramente está correto. Então o que parece é que o primeiro é verdadeiro, o primeiro é falso e o segundo é verdadeiro. Dando uma olhada no texto, e é um texto que foi disponibilizado no Google Classroom, vocês tiveram acesso a esse texto, o parágrafo que vai nos ajudar a responder é basicamente esse aqui. Fim de conversa. Weber investiu nos rumos da centralização consentida, Marx na dinâmica da hegemonia classista, Durkheim na concepção do Estado como ficção coletiva, ilusão bem fundada pela crença nesta entidade misteriosa. Ao replicar a conduta com objetos precedentes, Bourdieu se empenha em compatibilizar os fundadores da sociologia. Conecta a acumulação primitiva à divisão do trabalho social em meio aos percursos diferenciados da racionalização. Então, essa primeira ideia aqui, que seria, grosso modo, uma ideia marxista, ela é apenas incorporada à concepção de Bourdieu. Ele vai entender o Estado como sendo muito mais do que isso. Então, o gabarito, a asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira. Segunda questão. Segunda questão é uma questão sobre a intervenção federal que nós respondemos em sala na nossa primeira aula, não é? Então, vamos logo ao gabarito dela. Basicamente, o que ela vai dizer é a união, aqueles percentuais constitucionais que deverão ser aplicados na saúde e na educação, e aí ela pergunta, diante disso, na hipótese de um Estado-membro da Federação deixar de aplicar o mínimo exigido da receita resultante em impostos estaduais, compreendida e proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, prevê a Constituição da República que esse é caso de intervenção federal por ofensa a um dos princípios constitucionais sensíveis. Isso é artigo 34, inciso 7, a linha E da Constituição, e artigo 36, inciso 3º. Ofensa aos princípios sensíveis, a intervenção depende de representação do Procurador-Geral da República, gabarito letra C, portanto. Tá certo? Questão 3 também é uma questão que respondemos em sala.
Dentre os mortais mais animados e interessados, não no uso presente das descobertas já feitas, mas em ir mais além, que estejam preocupados não com a vitória sobre adversários por meio de argumentos, mas na vitória da natureza pela ação, para conhecer a verdade de forma clara e manifesta. Parece-nos que a introdução de notáveis descobertas ocupa de longe alto posto entre as ações humanas. Esse foi também o juízo dos antigos que tributavam horas divinas aos inventores. Passagem do Francis Bacon, um dos pais da modernidade, entre aspas. Indica a alternativa que se refere ao período histórico em que escreve Bacon e sobre o qual o autor está se referindo com seus argumentos. Como eu disse, respondemos em sala, gabarito, letra B. Escreve no período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, momento em que a ciência começa a ser desenvolvida, via ação e observação do homem sobre a natureza. Questão 4, questão sobre Roberto da Mata, que foi tema da nossa última aula antes da prova. O antropólogo brasileiro Roberto da Mata vem se debruçando em seus estudos sobre a realidade antropológica brasileira, identificando e analisando tipos e rituais como o carnaval, o futebol, o malandro e o próprio brasileiro. Assinale na relação a seguir a afirmativa incorreta sobre ideias e teses que esse autor vem discutindo em seus escritos. E aqui é uma questão dada, letra B. A presença e a influência do negro na estrutura familiar do Brasil, da cama à mesa, da cidade ao campo, são temas abordados em seu livro Casa Grande e Senzala. Casa Grande e Senzala nem é do Roberto da Mata, é do nosso querido Gilberto Freire, não é? Gilberto Freire, que era pernambucano, era de Apipucos e que foi um dos pais fundadores do pensamento social brasileiro, junto com o Sérgio Buarque de Holanda e junto com o Caio Prado. Vamos lá, quinta questão. Conforme Sérgio Buarque de Holanda, já se disse numa expressão feliz que a contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade. Daremos ao mundo o homem cordial. É correto afirmar que, para Sérgio Buarque, a cordialidade é um traço positivo do povo brasileiro, em sua propensão a esperar carinho, afeto e amizade, bem como agir com urbanidade? Responda sim ou não e justifique a sua resposta. Na verdade, esse é o tema do capítulo mais controvertido do Raízes do Brasil, não é? E a resposta é não. O Sérgio Buarque de Holanda não trabalha a cordialidade nesse sentido de afabilidade, de carinho, afeto, etc., mas sim no sentido de que o brasileiro é cordial por ser passional e, consequentemente, nem sempre ele age com urbanidade. Ele tem, inclusive, uma tendência a confundir o espaço da pessoa com o espaço do cidadão, a casa com a rua, etc. Não é? Então, vimos que, para o Sérgio Buarque de Holanda, essa cordialidade não necessariamente é uma coisa positiva, ela é muito mais negativa do que positiva e, sobretudo, o que torna essa afirmação errada é que a cordialidade que ele trabalha não é essa propensão a ser carinhoso, afetuoso e amigo, e sim essa tendência a agir de forma passional, de forma emotiva. Cordial aqui é muito mais no sentido de cordes, de agir pela emoção e não pela razão. Bom, é isso. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado muito da nossa prova e que ela tenha sido útil para que tenhamos aprendido um pouco mais sobre a formação do Estado brasileiro e questões relacionadas à violência, inclusive a violência simbólica, não é? Que se contrapõe à violência material. Bons estudos a todos, nos vemos em sala na sexta-feira.